Conselho Deliberativo aprova e empresa chinesa Kawai é a nova patrocinadora do Flamengo. E após o Flamengo vencer o Boa Vista, técnico Tite chama a atenção de Gabigol. O Tite, na frente dos demais jogadores, deu uma reprimenda, um puxão de orelha do Gabigol. Porque o Tite deu uma chamada em Gabigol por conta da postura dele em relação ao pênalti. O Flamengo começa a preparação para o clássico contra o Fluminense. E o técnico Tite deve fazer nova mudança na escalação com a volta de Eric Pulgar. E quem deve ser titular, Pedro ou Gabigol? Pedro é o titular do Tite. O Gabriel sabe disso. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora na manhã desta sexta-feira no canal Meu Mengão React. O Mengão, o malvadão. Chega junto, nação, e vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo, a preparação do Mengão para a partida contra o Fluminense, o clássico carioca. E tem também notícias sobre os novos patrocínios do Mengão. Vamos analisar tudo isso aqui no nosso canal, mas antes, nação, chega aqui explodindo o like. Vamos bater uma meta juntos aqui de 4.000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da força daqueles que torcem de verdade pro nosso Mengão. E se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal Meu Mengão React, vai rapidinho, aperte o botão vermelho e se inscreva, faça parte do nosso canal. Lembrando que aqui todos os dias trazemos informações, notícias, analisamos juntos as informações do Flamengo. E lembrando que no final desse mês de fevereiro nós vamos sortear 2 mantos do Mengão. Manto número 1 para aqueles que são inscritos aqui do nosso canal e das nossas redes sociais. Para você participar, o primeiro passo é você estar inscrito aqui no nosso canal. Depois tem um link na descrição do vídeo, você segue a gente lá tanto no Insta como no Twitter X, que é o novo X. Você vai lá, segue a gente lá e aí dentro dos próximos dias vamos falar o próximo passo para você participar e concorrer 2 mantos número 1 do Mengão, tá bom? Nós vamos então pro vídeo de hoje. Eu vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Flá TV, ao canal do João Guilherme, Vene Casagrande e Charla Podcast, link na descrição como créditos. Vamos juntos então analisar as informações do Flamengo na manhã desta sexta-feira. Flamengo e Fluminense, o grande clássico. Vamos analisar nesse momento a imprensa esportiva falando sobre o clássico carioca. Inclusive o Fluminense perdeu partida aí pro LDU. Vamos analisar nesse momento João Guilherme falando sobre o grande clássico que vai acontecer pelo Campeonato Carioca. O Flamengo jogou terça com Boa Vista e está se preparando todos esses dias para o grande Fla-Flu de domingo. O Fluminense vai chegar, o Marcelo, não sabemos ainda exatamente o que ele tem, mas provavelmente o Marcelo não jogará, deve ser preservado para a Recopa Sul-Americana ou deve ficar ainda um pouco mais tempo fora. Marcelo tem sofrido com muitas lesões. Será que o Felipe Melo vai jogar? Ele saiu antes do final do jogo. É possível que atue. O Cano é provável que jogue. O John Kennedy não foi para lá, porque o John Kennedy ele não jogou porque ele foi expulso na final da Libertadores contra o Boca Juniors. É provável que o John Kennedy atue. Então aí é que você vê que o Fluminense tem um bom elenco. O Fluminense provavelmente vai ter o Renato Augusto, o Douglas Costa desde o início, o John Kennedy, o Cano deve jogar até pela característica dele, né? O André deve jogar porque é um cara muito forte, mas é bem provável que o Fluminense tenha aí uma mexida no elenco, e ele tem elenco hoje para isso, pensando no jogo da próxima quinta-feira e montando uma equipe capaz de encarar o Flamengo. Aliás, falando nisso, entrando aí no assunto com a nação rubro-negra, alô torcida do Flamengo, eu gostaria de dizer uma coisa. A torcida do Mengão está empolgada neste ano de 2024, com o início do trabalho do Tite. Até pouco tempo existia uma crítica e no momento há uma euforia, principalmente após a vitória obtida diante do Boa Vista, que realmente o Flamengo fez a sua melhor partida do ano. Mas eu gostaria de colocar o seguinte ponto. O Flamengo até agora jogou partidas pelo Campeonato Carioca, teve 2 clássicos contra Vasco da Gama e Botafogo. O jogo de domingo, Fla-Flu, é o jogo mais difícil e complicado para o Flamengo até o momento nesta temporada de 2024.
Então, domingo, nós vamos começar a ter uma noção, uma medição do nível que está essa equipe do Tite. Porque é o seguinte, o Fluminense é um time melhor do que o Vasco e melhor do que o Botafogo. Não há a menor dúvida disso. O Fluminense é um dos melhores times do Brasil hoje. O Fluminense é o atual campeão da Libertadores da América e o Fluminense, como eu já citei anteriormente, melhorou o seu elenco. Mesmo perdendo o Nino, mas ele fez contratações que deram mais opções ao Fernando Diniz. Então, o Fluminense tem um grande time e tem um elenco melhor do que o do ano passado. É um time com uma média de idade elevada? É. Porém, é um time de extremo talento. E outro detalhe, a rivalidade muda esses jogos. Fluminense e Flamengo, quando entram em campo para se enfrentar, eles se transformam. São jogos diferentes, são campeonatos à parte. Então, domingo, 4h no Maracanã, na minha avaliação, será o primeiro grande teste do Flamengo do Tite. Perdão. Estou vendo muita gente empolgada, porque o Flamengo não está levando gols. Isso é um mérito, realmente, porque quem gosta de desmerecer fala o seguinte: mas tá jogando contra ninguém. O campeonato estadual é fraco, o campeonato carioca é fraco. Perfeitamente. E aí eu faço a seguinte pergunta: quantos times jogando campeonatos estaduais no Brasil estão há 8 jogos sem levar gol? Vai ser difícil responder essa. E esse é um mérito, indiscutivelmente, do time do Tite. E quem acompanha o trabalho do Tite há muito tempo sabe que essa é uma das marcas das equipes do Tite. São equipes muito fortes defensivamente, equipes muito equilibradas, que levam poucos gols e que são muito eficientes, que vencem os jogos muitas vezes por 1-0, 2-0, mas vencem os jogos. Então os times do Tite são times assim, times equilibrados, times competitivos. E agora ele tem em mãos um elenco com muita qualidade técnica. E ele está descobrindo dentro desse elenco jogadores jovens que podem se tornar ótimas opções. O maior exemplo no momento é o Igor Jesus. Então, nação rubro-negra, parabéns pelo momento do Flamengo. Grande vitória contra o Boa Vista, mas conselho de amigo: não se empolgue, porque domingo é que vamos ver realmente como está o time do Flamengo. E o que eu espero, que vai ser um grande jogo, e acho que o Flamengo tem tudo para repetir uma grande atuação. Porque o Flamengo está formando um grande time. O De La Cruz está cada vez mais adaptado e se encaixando numa posição ali no meio-campo como um segundo jogador. O Luiz Araújo está muito bem lá pelo setor direito. O Vinha chegou e já deixou uma boa impressão. O Igor Jesus está mostrando serviço e muita qualidade. O Flamengo tem um elenco com muitas opções e tem tudo para dar certo com o Tite e se tornar realmente um time competitivo e candidato aos títulos na temporada. Mas desculpem ser repetitivo. Domingo é o primeiro grande jogo e teste do Flamengo na temporada. O Flamengo enfrentará no domingo um time que entra na relação daqueles que vão disputar com ele os principais títulos da temporada. Você já olha hoje para o Fluminense e imagina o seguinte: o Fluminense pode pensar em ganhar a Libertadores da América de novo? Pode.
O Fluminense tem condições de ficar lá no alto no Campeonato Brasileiro? Tem. O Fluminense pode ganhar a Copa do Brasil? Pode. O Fluminense, junto com o Flamengo, é o favorito para ganhar o Campeonato Carioca? É. Então, o Fluminense se colocou numa posição de ser um time que vai disputar os principais títulos, assim como o Flamengo. E domingo, por isso eu estou dizendo, é um jogo muito interessante que nós vamos poder medir esse nível de atuação da equipe do Tite, a evolução da equipe do Tite. E aí, se o Flamengo vencer, jogando um grande futebol, como jogou contra o Boa Vista, eu acho pertinente uma empolgação. Até o momento, eu fico aguardando e com alguma ressalva, porque o Flamengo enfrentou até o momento equipes que são de um nível abaixo. Vasco e Botafogo, os clássicos. O Flamengo venceu o Botafogo com dificuldade no final, estava num outro momento, ainda evoluindo, né, num estágio inferior, e contra o Vasco da Gama também teve chance de ganhar, mas teve chance de perder. E esses dois times, Vasco e Botafogo, são times inferiores ao Fluminense no momento. Então, domingo promete demais esse Fla-Flu. E tem mais um patrocínio chegando no Flamengo. O Conselho Deliberativo do Flamengo, na noite desta quinta-feira, acabou aprovando o patrocínio da empresa chinesa Kawai, que pagará 10 milhões de reais para exibir sua marca nas mangas da camisa até dezembro deste ano. O contrato prevê contrapartidas com uma publicação exclusiva da escalação do time na Kawai 15 minutos antes das demais redes sociais em 30 jogos. E é o seguinte, nação, quem deve ser titular, Pedro ou Gabigol? Tivemos aí na última partida o Flamengo contra o Boa Vista, o Pedro saiu vaiado mesmo ter marcado um gol, perdeu um pênalti e saiu vaiado por alguns torcedores do Flamengo. E o jornalista Eric Farias, ele falou a opinião dele, deixou a opinião dele referente a essa situação e também sobre a titularidade no ataque do Flamengo. Vamos juntos aqui analisar, já deixo os créditos aqui ao canal Charla Podcast. Eu vi no jogo contra o Boa Vista. Aplauso, né? Eu acho que no primeiro não foi uma vaia, né? Assim, eu vou até cometer vou quebrar um segredo aqui, assim. Eu tava conversando com o Lédio Carmona, Cracasso, e a gente tava debatendo sobre esse assunto, assim. E ele falou uma coisa que é verdade, assim. Hoje, o Maracanã, em jogos do Flamengo, ele recebe o torcedor, que é aquele torcedor do Rio de Janeiro, ele recebe o torcedor de fora do Rio de Janeiro, que é aquele torcedor, ele recebe muita gente que vem ver o jogo do Flamengo. E assim, você tem uma mistura de público ali que não é aquele público só da arquibancada. Não é. Isso assim, você vê hoje. Você tem torcedor e tem cliente hoje no Maracanã. Sim. Hoje o Maracanã não é mais o principal recorte da torcida do Flamengo. Não é. E quando acontece uma situação daquela no jogo contra o Boa Vista, por exemplo, que o Flamengo era 100% dominante no jogo, perdendo um gol atrás do outro, um gol atrás do outro, um gol atrás do outro. Esse torcedor que não é aquele torcedor de bunda no cimento, vamos dizer assim, ele tá ali pra ver um espetáculo. Ele quer ver 4, 5, 6 gols. Ele quer ver o Bruno Henrique dar caneta, chapéu, o Cebolinha dar passe, o Gabigol fazer gol de bicicleta. Quer ver gol do Gabigol. E aí começa. Pedro perde um gol. Pedro perde outro gol. Pênalti. O Gabigol na beira do campo pra entrar. O Pedro bate o pênalti. Perde o pênalti. Aí esse cara, assim, ele... eu vim pra cá pra isso, não sei o quê. Aí o Gabigol entra e o Pedro, sabe? Aquele alarido assim, até que enfim fez a mexida. Podia ter botado o Gabigol antes pra bater o pênalti. Sabe essas coisas assim? Não é uma vaia pro Pedro, não é uma insatisfação do torcedor com o Pedro, sabe assim? É uma coisa assim, igual você paga um filme cinema... Aí tu é uma análise. O filme não tá bom, o filme tá... que filme não sei o quê. Você não vai vaiar porque no cinema não se vai. Mas tu vai sair meio... o trailer é bem melhor do que o filme, né? Que filme vagabundo, que filme chato. É um pouco isso, assim, sabe? Essa atuação desse ator, sabe? O cara não sei o quê. Eu acho que foi um pouco isso, assim, sabe? Tanto que pra mim, a melhor fotografia é o Pedro rindo depois do jogo. Sim. Aquela coisa não bateu no Pedro como uma vaia, como um protesto, assim. Tanto que o Pedro domingo vai jogar o Fla-Flu. Sim. Pode ser que faça gol, pode ser que não faça. Assim, eu acho que a vida seguiu. Eu acho que isso não é não é um problema agora pro Flamengo se preocupar, sabe? Né, Essa coisa assim do... mas o problema é que ali tem 2 e tem que
jogar um. Mas tem 2 na ponta esquerda também, tem o Cebolinha e o Bruno Henrique. Né? Provavelmente vai ter 2, o De La Cruz e o Gerson. Talvez só jogue um. Hoje também rola isso. O Davi Luiz hoje tá no banco de reserva. Cara, você já imaginou? Você algum dia imaginou que o Davi Luiz seria banco num time brasileiro? E de boa. Assim, que a gente tem notícia. O Vinha ou o Ayrton Lucas. Um dos 2 vai ser banco. Entendeu? Um jogador... O Alan custou 9 milhões de euros. Você tem certeza que ele é banco hoje no Flamengo? Sim. Isso é possível num time brasileiro, que muita gente vê que não. Mas o Flamengo, como desgarrou em termos de elenco, né, é algo que acontece no Flamengo. Você tem grandes jogadores no banco. E, no caso, um grande ídolo no banco, né? Que é o Gabigol. Você tem o Tite ali, né? Pra isso você tem o Tite ali. Que é maior. Que é um cara que olha no olho desses caras, cara. Você ganhou a Libertadores? Eu ganhei. Você ganhou o Brasileiro? Eu ganhei. Você ganhou o Estadual? Eu ganhei. Eu ganhei o Mundial também de clubes. Eu trabalhei em 2 Copas do Mundo. Você também foi a Copa do Mundo. Enfim, assim, ele fala de igual para igual com os atletas, né? E eu acho que isso dá uma segurança pro atleta. Assim, o Tite fala sempre muito assim, o treino escala, cara. Então, assim, o treino, o jogador de futebol, ele pode ser tudo. Vaidoso, ele pode ser reclamão, ele pode ser rabugento, mas ele não é burro. Ele tá vendo no treino se ele tá treinando melhor ou se o companheiro tá treinando melhor. Ele vai pro jogo, ele sabe se o cara tá atuando bem, melhor do que ele, se o time tá bem com aquela forma. O jogador de futebol sabe quando um time tá jogando bem sem ele. O futebol não é burro. Lógico. Eles têm as vaidades, todo mundo quer jogar, obviamente, ainda mais caras desse nível que você tá falando. Mas jogador de futebol não é burro, cara. Longe, mas muito longe de ser burro. Muito longe. Ele sabe a realidade que ele tá. Então, assim, quando ele percebe que tem verdade naquilo ali, é mais fácil pro treinador tocar um banco luxuoso, sabe? Assim, é mais fácil pro treinador. Agora, o treinador precisa também ter personalidade, coisa que o Tite tem, cara. A gente repara que ele tem dado minutagem pros caras. O Gabigol, se eu não me engano, tem 44 minutos. O Pedro, o titular, tem 75. O Pedro é o titular do Tite. O Gabriel sabe disso. E o Gabriel, como reserva, tem 44 minutos. Tem entrado todos os jogos. Entra geralmente ali com 25, 26. Pode mudar isso? Pode. Pode mudar. O tempo que o Pedro leva pra fazer um gol é menor do que o do Gabigol. O Gabigol tem 8 gols na temporada, o Gabigol tem 2, né? Agora mesmo, o Flamengo, 8 em 8, né? O Flamengo abriu o cofre pra renovar com o Bruno Henrique. Exatamente. Em tese, você nunca imaginou que o Bruno Henrique fosse ser reserva. E o Bruno Henrique hoje é um reserva do Flamengo. O Cebolinha, pode ser em breve, pode ser que ele ganhe a posição do Cebolinha? Pode. Pode ser que ele ganhe a posição do Luiz Araújo? Pode. Pode ser que o Luiz Araújo e o Bruno Henrique fiquem no banco? Pode tudo hoje no Flamengo, né? Pode tudo. Você tem umas possibilidades imensas ali. Agora, assim, por sorte do Flamengo e competência do Flamengo, tem o Tite lá. Que eu acho que é um cara ótimo pra esse tipo de questão. Situação, além de ser um baita técnico de campo, de tática, ele é um ótimo gestor de pessoas. Isso. Acho que aqui no Brasil seria meio que o nome único pra esse tipo de função, por tudo que você citou. Por toda a bagagem que ele adquiriu, 2 ciclos de Copa do Mundo. Tem uma comissão técnica super qualificada também. Enfim, o Flamengo tá em boas mãos. A gente tem ouvido de jogadores do Flamengo citando, por exemplo, agora o menino Igor Jesus. Então. Muito bem. O Igor Jesus vai na coletiva e fala assim, não, o papo que eu tenho tido com o César Sampaio tem sido algo posicionamento, personalidade. O Flamengo tem um dos melhores preparadores físicos do Brasil, Fábio. Marcelo. Esse é um profissional, assim, de excelência, sabe assim? Então, é monstruoso. Cara, tá em boas mãos ali o trabalho, assim. Eu acho que na parte do campo pra dentro, do vestiário, vamos até traz um pouquinho pra cá, do vestiário pro campo, o Flamengo tá em boas mãos, cara. Agora, se a bola vai bater na trave, entrar, vai bater na trave e sair, cara. Isso aí é futebol. E vocês viram a notícia que saiu falando que o técnico Tite chamou a atenção do Gabigol na frente de todos os jogadores por causa daquele momento em que, na partida contra o Boa Vista, o Pedro estava saindo, ele ia ser substituído, né, ele ia entrar no lugar do Pedro, e aí o Gabigol pediu pra bater o pênalti, ele queria entrar rápido pra bater o pênalti. E aí, meus amigos, ele chamou a atenção do Gabigol. Nós vamos analisar aqui o João Guilherme e o Vene Casagrande falando sobre esse tema. Vocês viram a notícia que foi divulgada pelo Vene Casagrande e por alguns veículos de imprensa? Após o jogo com Boa Vista, no vestiário do Maracanã, o Tite, na frente dos demais jogadores, deu uma reprimenda, um puxão de orelha no Gabigol. Por quê? O Gabi estava pedindo para entrar para bater o pênalti,
o Pedro ia sair, ele queria que o Pedro saísse para ele, Gabigol, bater o pênalti. Acabou que o Pedro perdeu o pênalti. Mas o Gabigol também já perdeu nesse campeonato contra o Vasco da Gama. E ele forçou uma barra, falou para o Arrascaeta falar lá com o Pedro e tal, falou com o Tite, fez uma pressão, e o Tite não gostou disso. E mandou o seguinte recado para o Gabriel: o seu interesse pessoal não está acima do interesse do grupo e do Flamengo. Mandou um recado direto. Então, não faça mais isso. Se fosse você em campo e o Pedro fosse entrar, você bateria e não o Pedro. Se fosse o Arrascaeta que fosse bater e saísse na sequência, ele bateria o pênalti. Então, você não pode colocar os seus interesses pessoais em detrimento do grupo. O Tite foi direto, mostrou comando. E, segundo informações, o Gabriel não rebateu. Ficou na dele. Ok, professor. E vida que segue. É isso. O Tite é um técnico grande. É um técnico que tem currículo. É um técnico que tem história. Então, ele tem autoridade para ser respeitado nesse vestiário do Flamengo, que não é fácil de administrar. Poucos conseguiram isso. E o Tite vai dando passos aí, parece que ele está conseguindo controlar essa sua situação e, principalmente, administrar Gabigol na reserva de Pedro não é para qualquer um. Mas o Tite tem estofo para isso. Vamos aguardar para ver como isso vai repercutir nos próximos jogos, o comportamento do Gabigol, quanto tempo ele terá em campo, porque neste momento realmente o Pedro está fazendo gols, está melhor do que o Gabigol e merece ser titular, e o Tite prefere o Pedro. Isso aí é muito claro. Correto, galera? Então essa é a minha opinião. Esse Fla-Flu de domingo promete, hein? Que agora acabou de sair uma notícia do GE.com dizendo que o Tite deu uma chamada em Gabigol por conta da postura dele em relação ao pênalti. Para quem não sabe, o pênalti que o Pedro perdeu diante do Boa Vista, o Gabigol ele ia entrar no time justamente no lugar do Pedro. Imagens da transmissão do canal Gold mostraram o Gabigol pedindo para bater o pênalti. Chamando o Arrascaeta, pergunta aí se eu posso bater e tal, não sei o quê. Beleza. O Pedro bateu, acabou perdendo o pênalti. Minutos depois ele foi substituído por Gabigol. Pedro foi vaiado e tal. Só que o Tite não gostou dessa atitude do Gabigol e deu uma chamada nele. Segundo a matéria, no vestiário, já com música tocando e muita festa pela grande exibição da equipe, Tite chegou e fez uma correção disciplinar a Gabigol, um dos primeiros a deixar o campo após o apito final, na frente de todos. Não gostou do que viu durante o pênalti e, sem que o ídolo retrucasse, disse que nada gira em torno dele, que o Flamengo é mais importante que todo mundo e que vontades pessoais não podem prejudicar o clube. Pediu atitude e respeito à camisa que Gabigol veste. Ainda foi dito que, caso o Gabigol tivesse iniciado a partida e estivesse para sair com o substituto à beira do campo, ele executaria a cobrança. Deixou claro que esse é critério para todos e não somente para Gabigol ou Pedro. Se fosse Arrascaeta na bola, por exemplo, e outro cobrador estivesse na iminência de entrar, o uruguaio quem bateria. Na boa, galera, na minha opinião, o Tite está certo. O Gabigol, eu acho que deu mole. Assim, eu acho que ele expôs o Pedro, seu companheiro, de uma forma muito chamativa, digamos assim. Ele poderia ter feito de uma maneira mais discreta, talvez, ter chamado o Tite no canto. Eu não ligo, assim, eu não me importo se o Gabigol faz isso. O Gabigol, ele gosta de chamar a responsabilidade. Para mim, nenhum problema. O grande problema aí, na minha opinião, é a exposição do companheiro, no caso o Pedro. Porque parece que ele não confia no Pedro. E ele tem que respeitar. O Pedro já estava em campo, sabe? Então acho que o Tite está certo. Pelo visto, parece que o Gabigol entendeu, porque ele não retrucou em nenhum momento. Mas essa briga aí por posição, de fato, tem chamado a atenção. Repito o que eu falei no vídeo anterior. Para mim, as vaias ao Pedro não foram merecidas no Maracanã. Discordo totalmente de quem vaiou o Pedro. Mas
É isso, galera. E é isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações para você sempre receber as notícias e informações do Flamengo. Deixe o seu like. E vamos fazer o seguinte, já vai aí nos comentários, escreva de qual localidade você está assistindo nossos vídeos, se você é do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Espírito Santo. Escreva aí também o seu palpite para a partida desse clássico entre Flamengo e Fluminense. Vamos ver o que vai acontecer, tá bom, nação? Ótimo dia para todos vocês, uma ótima sexta-feira. Tamo junto, nação. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.